Olá, pessoal! O meu nome é Jônia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Comigo aqui está o Daniel. Ei, Daniel! Bom, gente, vamos à nossa aula de hoje. Nós iremos trabalhar a energia cinética. O que vem a ser a energia cinética, onde ela aparece, quais são as formas que a gente vai usar para a gente poder distinguir as questões quando elas aparecem e elas trazem energia cinética, tá? Então, o que a gente quer é que você olhe para uma questão e consiga saber que aquela resolução vai envolver energia cinética, tá bom? Bora lá que a gente tem que resolver nossas questões do Enem. Bom, uma primeira coisinha de conteúdo para você fazer só um link naquelas coisas que você já viu anteriormente. A energia cinética, ela está relacionada ao movimento dos corpos. É por isso que eu botei essa imagem aqui, que parece com um carro que estava em alta velocidade, tá? Aquele movimento, ele aconteceu por causa de alguma força, gente. Alguma força ali atuou sobre o carro e aqui a gente tem que deixar bem claro, nesse primeiro momento aqui, não nos interessa o valor daquela força ou quem foi que fez aquela força. Nos interessa o valor da velocidade que aquele carro atingiu devido à ação daquela força, tá bom? Então, a gente sabe distinguir a existência da energia cinética devido à quantidade de velocidade que você imprimiu ao objeto, tá bom? Aqui eu botei a ideia do som, do vento, do som porque eu li aqui em cima, pessoal. Porque, na verdade, não apenas o vento, né, uma força que vai transmitir energia ali ao ar naquele momento, mas o som é um outro tipo de energia que também a gente conhece. Mas nós não iremos trabalhar com esses tipos de energia aqui. Nós vamos trabalhar aqui com apenas aquelas que se referem a aumento, variação, tá? Da velocidade de algum objeto. Então tá, olha só. Quais são os fatores que interferem no valor da energia cinética? A primeira coisa que eu coloquei aqui é que eu quero que você imagine duas pedras, vamos lá, que eu gostaria que você visse. E essas duas pedras, elas vão estar com a mesma massa inicialmente, tá? O que quer dizer mesma massa? Quer dizer que as pedras são do mesmo tamanho, têm mesma massa, quantidade de quilogramas, tá? E aí, nós vamos fazer com que elas batam em uma parede. Só que elas vão bater com velocidades diferentes. Vamos ver o que isso vai acontecer. Olha só, eu gosto de pensar numa coisa bem lúdica para você imaginar. Se você jogar uma pedra na parede com uma velocidade pequena e a mesma pedra na mesma parede, mas com uma velocidade grande, qual vai ser o estrago que você vai provocar na parede? Qual das duas paredes vai sofrer um estrago maior? Você entende que aquilo dali tem a ver com a quantidade de energia, tá? A gente quer que você entenda que essa quantidade de velocidade vai fazer com que o estrago que você provoque aqui na parede seja maior, quanto maior for o valor da velocidade daquela pedra, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que a gente quer que você guarde que interfere com a energia cinética. A segunda coisa é que ao invés de eu ter massas iguais, agora eu quero massas diferentes. Ou seja, uma pedra maior que a outra, tá bom? Só que agora ambas estão com a mesma velocidade. Se elas estiverem com a mesma velocidade, mas têm massas diferentes, você vai pensar da mesma maneira. Tenta lá imaginar aquela situação da parede. Se você tem uma pedra pequena e um pedrão, todas as duas com a mesma velocidade, sendo jogadas na parede, qual das duas vai fazer maior estrago na parede? Você consegue perceber que, dependendo do tamanho da pedra, aquela parede vai sofrer um estrago maior. Você entendeu o que eu quero?
Eu quero que você saiba perceber que o valor da energia depende dessas duas grandezas. A primeira foi a velocidade e agora é a massa, tá bom? E aí, o que é que nós vamos finalizar? Nós vamos finalizar com a nossa equação. A energia cinética vai depender tanto da massa quanto da velocidade do nosso objeto. É aqui que você vai fazer os cálculos para poder determinar a quantidade de energia que determinado corpo terá, tá bom? Vamos colocar aqui só uma observação. A massa em quilogramas lá do Sistema Internacional de Unidades, a velocidade do corpo em metro por segundo também no Sistema Internacional de Unidades e a energia cinética em joules, que vai ser aquela energia, aquela unidade que a gente trabalhou lá em trabalho, lembra? Que a gente usou devido à quantidade de força vezes distância, lembra? Uma força que provocou um deslocamento. Agora a gente amarra isso. Esse deslocamento, essa força, provocou variação da velocidade. Tá certo? Então, por isso, nós temos uma energia que foi colocada, que foi forçada, vamos usar essa expressão, sobre o objeto, e aí a sua velocidade se modificou. Tá bom? Vamos lá. O que eu tenho aqui para você? Aí, como eu acabei de fazer essa transição entre trabalho e energia cinética, eu gostaria que você visse isso na prática. Eu coloquei aqui um carrinho que vai subir esse morro. Dá para você enxergar aí? Aqui você tem um pedaço da rua, aí ele vai subir esse morro e quando ele chegar lá no topo do morro, o que vai ter acontecido, pessoal, com a velocidade dele? Você pode garantir por A mais B que se você acelera no talo, aquele acelerador lá no fundo, e aí na hora que ele chegar lá no topo do morro, a velocidade vai estar menor, não vai? Porque você deu o máximo de força que aquele carro podia quando você acelerou no máximo. E aí, na hora que chegar lá em cima, aquela velocidade vai ter reduzido. Bom, se a velocidade reduziu, vamos pensar matematicamente agora. Eu tinha uma energia cinética aqui embaixo devido ao valor da primeira velocidade, beleza? E aí, na hora que eu chegar lá no topo, a energia cinética vai ser diferente. Por quê? Porque eu tenho uma outra velocidade, o carro perdeu a velocidade durante a subida daquele morro, concordou comigo? Então, o trabalho é essa variação. É a quantidade de energia que foi gasta, vou usar esse termo, para você entender, que foi utilizada para poder subir o morro. Tá legal? E essa energia, ela vai ser definida pela energia cinética e mostrada pela variação da sua velocidade. Aqui eu tinha velocidade 1 e lá em cima eu vou ter velocidade 2. Entendeu isso? É claro que essa energia não foi gasta, pessoal. Ela foi transformada em outras coisas, calor pelo atrito, né? Ela foi transformada em som durante o movimento da subida. Mas a gente usa essa expressão gasta para você ficar bem claro para onde que foi. A gente pode trabalhar depois, mas a gente tem que entender que houve uma transformação ali. E aí essa quantidade inicial de energia é diferente da quantidade final, e por ser diferente da quantidade final, houve a realização de um trabalho aqui, tá bom? Vamos lá tentar usar a equação para você finalizar essa história. A partir desse momento, a gente vai fazer esse link que a gente tinha feito, a amostra dessa variação de energia, e aqui a gente vai usar a equação para fazer essa demonstração. O trabalho, vamos colocar de uma outra cor, o trabalho aqui, ele vai ser dado pela variação da energia cinética, não é? A energia cinética que a gente acabou de mostrar para vocês, 1/2 de mv ao quadrado. Nesse caso aqui, eu estou usando a velocidade 2, então V2. E aqui, 1/2 de mv
v ao quadrado. Só que nesse caso de lá, eu estou usando a velocidade 1, v1. Pronto, com o sinal ali no meio. Sim, é só isso. Lembrem-se que a gente está com o mesmo objeto, então a massa é a mesma. A única coisa que vai alterar ali são os valores das duas velocidades. Tá bom? Deu para entender? Bacana. Vamos lá. Agora a gente chegou na parte das questões. Quando a gente vem com essas questões de textos enormes, a gente já tem que ter um pouquinho de paciência para a leitura. Então, na hora que você vê, relaxa, que lá vamos para a gente poder testar o que a gente aprendeu e como que a gente vai interpretar isso por aqui. Essa questão de 2015. Vamos lá. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra de recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando a marca em 3,78 segundos. Bom, continuei até aqui. Até se colocar com o corpo reto foram 13 passadas. Então, gente, foram 13 passadas mostrando sua potência durante a aceleração. É o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, o Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. O que eu faço com esse tipo de texto? Eu vou te situar em algum tipo de cálculo usando a energia. Se eu falei de velocidade, né, gente? Nós vamos usar a energia por aqui. Vamos ver como é que é a pergunta, porque isso aqui é só uma contextualização. Vamos lá. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 quilos, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de... Olha, gente... Eu dei a massa dele e eu quero saber o trabalho total realizado. O que a gente acabou de fazer sobre trabalho total? Que é a subtração das energias, não foi? Então, olha bem. Eu dei a massa, a distância, que são 100 metros, as 13 passadas, que equivalem a 30 metros, né? Os primeiros 30, né? O tempo, a velocidade inicial dele e a velocidade final dele. Eu vou usar tudo isso, gente, lá no trabalho. Olha aqui, se trabalho é através da variação da energia cinética, eu não vou não. Eu vou usar a massa, a velocidade. A massa e a velocidade, sendo que aqui eu vou usar a velocidade 2 e aqui eu vou usar a velocidade 1, ou seja, a velocidade final e a velocidade inicial. Olha, o que eu fiz aqui para ficar fácil na conta, gente? Às vezes a gente sofre um pouquinho com isso porque a gente quer que você enxergue coisas de matemática um pouco mais avançada e não é. Olha aqui, 1/2 de m e 1/2 de m são fatores comuns. Então, se eu colocar 1/2 de m aqui em evidência, só sobram as velocidades para eu subtrair, tá legal? Então, presta atenção nisso, às vezes é legal, é fácil de você fazer se você usar esses artifícios de colocar em evidência. Bom, então eu só substituir daqui para frente, olha, 1/2 vezes 90, que é a massa, 12, que é a velocidade final, e 0, que é a velocidade inicial. Tudo bem? E aí, fazendo essa conta, isso deu 6.480 joules. Bom, só que eu não sei se você prestou atenção, a questão traz as opções em notação científica. É meio que uma pegadinha, né? Será que você sabe colocar aquele resultado em notação científica? Aqui é só voltar, olha. 1, 2, 3. Então, 10 elevado à terceira. Você voltou 3 casas e aí andou a vírgula para os 6, né, das 3 casas que você movimentou. Aqui eu aproximei para o 0,5, tá bom? Mas é só uma questão de aproximação mesmo. Às vezes eles não colocam, tá? Às vezes eles não colocam. Bom, vamos para mais uma questão. Vamos ver como é que essa daqui é.
Em um curso de segurança de trânsito, o aluno deseja mostrar a relação entre o aumento de velocidade de um carro e a energia associada ao mesmo. Considere um carro acelerado do repouso até 72 km por hora, que são 20 metros por segundo. O cara já te ajudou ali, tá? Nem sempre a gente passa de 72 km por hora para 20 metros por segundo no enunciado. A gente quer saber se você sabe fazer. Então, a gente tem que lembrar lá que se tiver de quilômetro por hora, você tem que dividir por 3,6, lembra? Lembra para mim. Então tá, gastando uma energia E1 cedida pelo motor, bacana. Vamos continuar. O que aconteceu agora? Após, o mesmo carro é acelerado de 72 para 144. Olha, de 72, que é 20, até 144, que é 40. Outra vez ele foi bonzinho e colocou para você a transformação. Portanto, com a mesma variação de velocidade, gastando a energia E2. Ok, entendi. Ele já falou da energia do 0 ao 72 e agora do 72 ao 144. Continua. A alternativa correta que mostra a relação entre as energias E1 e E2 é... Quando ele falar relação, gente, relação é uma fração, tá? Então, ele quer saber quanto que é E2 dividido por E1. É essa a pergunta dele. A alternativa que mostra a relação entre as energias E2 por E1. Ele está fazendo uma relação do primeiro dividido pelo segundo, tá bom? Ok, vamos lá. O que eu faço então? A primeira coisa que eu fiz foi pegar o trabalho. Por quê? Porque eu preciso determinar o valor das energias, certo? Energia cinética, energia cinética. Bom, então o que eu fiz aqui? A energia não é trabalho? Fiz a mesma coisa que eu havia feito anteriormente, né? Que é colocar um meio de m em evidência, subtraindo as duas velocidades. Mas aqui, olha, eu substituí o 20 no lugar da velocidade inicial, o final, e o 0 no lugar da velocidade inicial. Aqui do outro lado, eu já coloquei o 40 e o 20, porque são os dois momentos que ele cita, o momento inicial até 72 e o momento final até 144. Ok, aí 20 ao quadrado, 400 menos 0 vai dar 400, então dividindo por 2, eu vou ter 200m, isso é o trabalho da primeira parte, ok? E aí agora fazendo a mesma coisa aqui, olha, 40 ao quadrado vai dar 1.600, dividido por, menos, subtraído de 400, vai dar 600, dividido por 2, vai dar 600m. Tá legal? Agora eu vou fazer o que ele me pediu, olha, é 2 dividido por E1. 600 dividido por 200 vai dar 3. Tá legal? Atenção nessa continha. Porque não é uma coisa para você ficar fazendo muita dificuldade. É só para você ficar atento e aí, na hora que ele fizer as multiplicações, passa para lá, passa para cá, a gente gostaria só que você fizesse, né? Tivesse esse cuidado. A matemática, às vezes, ela pega um pouquinho no nosso pé, tá? Então, primeira coisa, vamos só dar uma repassadinha. Eu calculei o trabalho nas duas situações, no primeiro momento e no segundo momento. O trabalho do primeiro momento, eu usei aquela relação que a gente já tinha feito no exercício anterior, de 1 meio m, velocidade final menos velocidade inicial, ok? Da mesma maneira, velocidade final menos velocidade inicial, mas do segundo momento. Feito isso, eu fiz os cálculos, subtraí, e aí, dividi, e aí achei a relação que ele me pediu, que é a energia final, a energia 2, sobre a energia 1. Tá bom? Bom, gente, ele ainda faz uma coisa lá na opção. E2 é igual a quantos de E1? Então, se você sabe que E2 sobre E1 é igual a 3, é só você passar o E1 multiplicando, que você vai ter E2 igual a 3 vezes o E1. Tá bom? É isso, gente. A aula de hoje, ela tem com
ela vem com essa intenção, que você saiba fazer essas distinções. Lê o exercício com calma, descobre o que o exercício tem para você levar aquilo em consideração e chamar aquilo de energia cinética. Tá bom? É sempre assim. A interpretação para a gente é muito importante. Tá bom? Bom, pessoal, eu agradeço muito a presença de todos vocês na aula de hoje. Valeu! Até a próxima aula. Um grande abraço e até lá!